Josué 24:14 diz o seguinte: Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses os quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora quem querer servir. Se as divindades às quais serviam vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, mais uma vez te damos graças e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, escutando a tua palavra. Pai, desde já, venha falar aos nossos corações nessa noite, venha abençoar essa ministração, Pai, que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais, o que o Senhor possa falar através da minha boca aqui nessa noite, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço na autoridade do nome de Jesus. Amém. Igreja, essa passagem aqui é uma passagem maravilhosa, magnífica. Josué 24 conta quando Josué reuniu algumas tribos, né? Começou a reunir alguns líderes e começou a dar algumas orientações para aquele povo, né? Só que é interessante que ele começou a contar algumas coisas do que havia acontecido lá para trás. Ele começou a compartilhar o que havia acontecido. Só que no final do verso que a gente leu, ele diz o seguinte: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe? E quando ele fala isso para o povo a respeito de servir a Deus, ele está falando que não é servir a Deus de qualquer jeito. Ele está falando que é servir a Deus com uma total entrega. É entregar a Deus de verdade, sem reservas. É isso que ele está falando. Quando ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu te faço uma pergunta: será que você já profetizou no seu lar que você e a sua casa servirá ao Senhor? É necessário a gente refletir, igreja, sobre algumas coisas. Sabe por quê? Porque Deus quer um relacionamento profundo conosco. Deus quer um relacionamento profundo com nós. E para isso a gente precisa servir a Deus de todo o nosso coração. A gente precisa lançar palavras boas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se há alguma coisa que nós temos com grande poder, é as nossas palavras. Só que às vezes nós usamos ela da forma errada. Às vezes nós amaldiçoamos os nossos lares, amaldiçoamos os nossos líderes, criticamos, rejeitamos as correções do Senhor, igreja. Às vezes nós temos sido assim. Às vezes o Senhor usa algumas pessoas para falar o nosso coração, e Ele usa, só que de repente a gente não quer. De repente a gente rejeita. Poxa, esse cara está doido, esse cara está falando alguma coisa que não faz sentido, isso não é para mim. E quando Deus fala, Deus traz a confirmação. Sabe, Josué fala para o povo: vocês escolhem. Só que ele já fala a escolha dele. Eu e a minha casa servirá ao Senhor. O povo, a Bíblia fala que o povo unanimemente escolheu servir a Yahvé, escolheu servir a Deus. Mas algum tempo atrás o povo estava desviando dos caminhos do Senhor. A gente sabe que o povo estava andando por idolatrias, adorando outros deuses, fazendo outras coisas, trazendo para os nossos dias, fazendo algumas coisas erradas, afundados no pecado. Sabe, se tem uma coisa que nós temos, igreja, é escolha. Josué falou para o povo: vocês escolhem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando a gente fala de escolha, é tão interessante, porque todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. E às vezes uma escolha certa, no começo do dia, ela tende a abençoar todo o nosso dia. E qual é a escolha certa no começo do dia? É adorar o Senhor. É orar a Deus. É buscar o Senhor. Essa é a escolha certa no começo do dia. Às vezes não fazemos isso, igreja. Às vezes passa batido.
Às vezes nós acordamos e passa algum tempo, já o nosso dia já está lá no meio-dia e a gente não orou a Deus. Eu sempre gosto de usar esse termo. Às vezes nós deixamos Deus para segundo plano. Deixamos Deus de lado. Não colocamos Deus nas coisas que nós fazemos. Não colocamos Deus na frente do nosso dia. Olha a oportunidade que estamos desperdiçando às vezes, porque não colocamos Deus no começo do nosso dia. Eu usei um termo aqui esses dias para trás. Às vezes a gente machuca, né? Aí a gente vai olhar para trás e a gente reflete e fala assim: poxa, cara, hoje eu nem falei com Deus ainda. Aí você fala: poxa, cara, eu nem falei com Deus ainda. Olha o que aconteceu. Olha o que está acontecendo comigo. Igreja, o Senhor precisa estar no centro da nossa vida. É tudo dele, é tudo por meio dele e é tudo para ele. Para ele são todas as coisas. Quem já ouviu essa música? Quem já ouviu esse louvor? Todos já ouviram. Tudo é para ele, igreja. Daí eu te faço uma pergunta: qual tem sido as escolhas que você tem escolhido? Às vezes nós enxergamos a vida de forma equivocada. Queremos servir a Deus de qualquer jeito. Queremos andar por caminhos árduos, por escolha própria. Volto a falar. Escolhemos diversas coisas e esquecemos de escolher o Senhor. Esquecemos de escolher estar com o Senhor. Estar conectado, estar mais profundo. Sabe? Quando a gente fala de profundidade, que a gente lembra de algo grande, é interessante a gente pensar no oceano. Quem pensa em algo maior do que o oceano, visível a olho nu? É um oceano. Vamos usar esse termo. O oceano é muito grande, sabe? Mas não adianta a gente ter a dimensão de um oceano e a profundidade de uma piscina. Não tem como. Não tem como. A gente precisa aprofundar em um relacionamento com o Senhor. E a gente sabe que um relacionamento, quanto mais a gente conversa, mais a gente se conhece. Não é assim? Tanto em amizades, quanto em um relacionamento de namoro, quanto em um casamento. Quanto mais nós conversamos, mais nós nos conhecemos. E com Deus é da mesma forma. Quanto mais nós conversamos com o Senhor, quanto mais nós quebrantamos o nosso coração, mais nós conhecemos dele. Mais ele começa a se revelar ao nosso coração. Mais nós começamos a ser abençoados por ele. Sabe? Escolha ter um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento profundo. Eu ia usar outra mensagem. Eu ia usar Ezequiel 47. Eu ia usar. Quando a gente fala de profundidade, eu acho que imediatamente a gente pensa em Ezequiel. É assim ou não é? Aos leitores de Bíblia. Quando a gente fala de profundidade, a gente pensa logo em Ezequiel. E eu fiquei refletindo, eu falei: poxa, será que é isso mesmo que Deus quer que eu fale? E fiquei meditando, e o Senhor foi e me trouxe essa mensagem. Josué 24:14. Então, poxa, fala de Josué. Fala de Josué, porque Josué escolheu me servir. Você tem escolha na mão aí hoje. Escolha servir ao Senhor. Escolha servir ao Senhor. Escolha ser grato ao Senhor. Escolha mergulhar em um relacionamento profundo com Deus. Igreja, não sei se vocês já fizeram isso, mas às vezes nós conversamos com Deus como se Ele não conhecesse nós. Nós conversamos com Deus como se algumas coisas que nós não confessarmos a Ele, alguns pecados, parece que ficariam em secreto. Quem já foi assim? Acho que todo mundo já fez assim, né? A gente começa a conversar com o Senhor e tem alguma coisa que a gente não quer falar às vezes. E quando isso fica em oculto, fica sem ser trabalhado. Quer ver? Vou dar um exemplo do que te impede de ter um relacionamento profundo com Deus. A falta de perdão. Quando você não perdoa alguém, você fica travado espiritualmente. Entenda isso. Você precisa liberar perdão. Quando você guarda mágoa de pessoas, quando você não perdoa pessoas,
o seu relacionamento com Deus, ele não está legal. Ele não está legal. Você precisa liberar perdão. Você fica travado espiritualmente. E quando a gente fala de perdão, quando a gente libera perdão, parece que a gente tirou um peso de dentro da gente, que parece que tem umas 1000 toneladas. Parece que a gente tirou aquele peso de dentro, a gente sente aquele alívio, fala, poxa, eu consegui perdoar, né? Não é bem assim? Só que tem coisas, igreja, que realmente impedem o nosso relacionamento profundo com Deus. Eu poderia usar diversas coisas, mas a mágoa de alguém e a falta de perdão vai te impedir você de ter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento profundo. E às vezes é necessário a gente avaliarmos a nossa vida. Às vezes não, todos os dias. É necessário a gente avaliar a nossa vida. Poxa, como está a minha vida com meus irmãos? Será que eu estou guardando mágoa de alguém? Será que está faltando eu liberar perdão para alguém? Será que alguém fez alguma coisa comigo e me contrariou? E isso está remoendo por dentro? A gente precisa avaliar isso todos os dias da nossa vida. Sabe por quê? O Senhor quer fazer uma transformação na nossa vida. E essa transformação não é de qualquer jeito. Deus, quando faz algo, Deus não faz pela metade. Deus, quando faz algo, Ele não faz de qualquer jeito. Deus, quando dá uma bênção, Ele não dá só um pedaço da bênção. Deus, quando Ele dá a bênção, Ele dá a bênção por completo. Então, Ele quer te mudar por completo para que você receba aquilo que Ele tem para você. É igual a passagem do vinho novo. Não se pode colocar um vinho novo em odres velhos. Não tem como receber o novo de Deus, igreja, entenda bem. Não tem como receber o novo de Deus com essa carcaça velha sua aí. Você muda o seu estilo de vida. Muda o seu jeito de entender as coisas, de pensar a respeito de Deus. Romanos 12:2. Não vos conformeis com o padrão deste século, mas andeis transformando a sua forma de pensar. Todos os dias, igreja, a gente precisa mudar os nossos conceitos. Nós somos cheios de aceitações, cheios, bombardeados. Eu gosto de falar, a gente é bombardeado com notícias, a gente é bombardeado com coisas, todos os dias. Notícias ruins, elas espalham muito rápido. Já viu? Acontece alguma coisa ruim na cidade, o trem faz assim, rapidinho já está circulando em um monte de grupo. É verdade ou não é? Rápido, é rápido. Mata alguém, rapidinho o trem está bombardeado no WhatsApp. Chega em diversos grupos. Aconteceu alguma coisa na cidade, rapidinho espalha nos grupos inteiros. Não compartilhe esse tipo de coisa. Não compartilhe, igreja. Já pensou? Se todo mundo que compartilhasse essas coisas erradas, compartilhasse um trecho da palavra de Deus, quantas pessoas já seriam alcançadas a mais do que hoje? Nós temos uma ferramenta muito boa, igreja. Isso aqui é uma ferramenta muito boa. Só que ela precisa ser usada da forma correta. Ela precisa ser usada da forma correta. Do mesmo jeito que ela pode gerar bênção, ela também gera maldição. O que tem aí no seu celular que ninguém pode ver, igreja? O que tem aí que ninguém pode ver? Que história é essa? Que história é essa? Igreja, é tempo da gente mergulhar em um relacionamento sincero com o Senhor. Sincero. Sabe, é se entregar de verdade, sem reservas, pedir perdão verdadeiramente, lutar contra o pecado. A gente sabe que o pecado bate na porta todos os dias. A Bíblia fala assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. O que você faz quando você está sozinho? Igreja, é tempo da gente pensar naquilo que a gente tem feito de errado. É tempo da gente colocar isso no altar do Senhor. Falar, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais praticar. Eu preciso da sua ajuda. Sozinho eu não consigo. O primeiro passo é entender que sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Se você não colocar Deus no negócio, não vai. Pode até ficar algum tempo, mas se você não pôr, não vai, não flui. Escolha servir a Deus, igreja.
Escolha servir de verdade. Sabe, a gente tem mania de achar que servir a Deus é só pregar aqui em cima do altar. A gente tem mania de falar que servir a Deus é quem sai pregando o evangelho na rua, nas praças. E servir a Deus é nos mínimos detalhes. Eu gosto de falar muito disso. É acordar cedo, é falar um bom dia para alguém. Se a gente soubesse o poder que tem um bom dia, a gente falaria com umas 10, 20 pessoas. Quem vê mais de 10 pessoas só na parte da manhã? Vou te fazer outra pergunta. Quantas dessas 10 pessoas que você vê, você deseja um bom dia? Passa, né? Passa um perto do outro assim, parece que vira a cara. A gente vê o irmão, às vezes, da igreja passando, tá? Vamos usar uma suposição aqui. A gente tá lá no centro da cidade, bacana. Eu já fiz isso, viu, igreja? Vou contar exemplo da minha vida. E a gente tá com pressa, né? Porque a gente sempre anda com pressa. Aí você vê o irmão. Aí você olha, o irmão tá lá do outro lado, assim, ó. Aí você tá passando e de repente você faz assim, ó. Vira para não ver o irmão. Igreja, e olha para você ver a igreja. Eu já fui assim, sabe? Às vezes a gente é assim, porque a gente anda com muita pressa nas coisas. Hoje a gente... Vou usar outro exemplo. Um celular, né? Quando a gente pega um celular um pouco inferior, que aquilo começa a travar, e a gente já fica nervoso. A gente é muito ansioso, igreja. O trem já trava e a gente já fica bravo e já ira. Vai abrir um aplicativo assim, quando você sobe a página para sair da página assim, trava no meio de duas páginas, e não vai nem para um lado nem para o outro. Tem que segurar o botão de reiniciar. A gente é muito ansioso, igreja. A gente é muito ansioso. E às vezes a gente deixa com que pequenas coisas, pequenas, vai entrando na vida e roubando o lugar do Senhor. A primeira coisa que muitos de nós faz quando acorda é pegar o... Você lá despertou, você põe para despertar todo dia 6 horas. Deu 6 horas, ele despertou. Você bloqueia, quando é de repente, você já olha para ele de novo. E ali já abre a página do Instagram. E aí você já perde uns 20, 30 minutos no telefone. É sério o que eu estou falando, igreja? É sério o que eu estou falando? A gente tem uma oportunidade imensa que muitas pessoas não têm essa oportunidade. Hoje o evangelho aqui, graças a Deus até então, não está sendo muito perseguido. Se a gente quiser ir para aquela praça ali pregar o evangelho, a gente pode. A gente pode. A gente é livre para isso. Tem países que não pode se pregar o evangelho. Tem países que as pessoas fazem essa reunião, esse culto que a gente faz, escondido. Porque se as autoridades pegarem, eles correm o risco de ser mortos. E hoje a gente está tendo essa oportunidade de viver o evangelho, de escutar o evangelho, de ajudar o evangelho a ir para frente, de sentir verdadeiramente a Deus em nossas vidas. Escolha ser cheio, igreja. Escolha ser cheio. Escolha servir a Deus. Outro conceito errado que às vezes nós temos, sabe o que é? Faz uma porção de coisas erradas lá fora. Não quero citar. Cada um avalia a si próprio, né, nas coisas erradas que faz. E a gente quer chegar na igreja e de repente a gente quer ser cheio. Poxa, eu quero ser cheio lá na igreja. Como que vai ser cheio, igreja? Já está cheio lá da rua. Já está cheio de outras coisas. Está aqui, mas está pensando na hora de ir embora, na série que parou, no pause, em 20 minutos. Como que a gente vai ser cheio dessa forma? Não tem como. Não tem como. Às vezes a gente fala, enche-me, Deus. E Deus fala assim, encher como, se não tem mais espaço aí? Igreja, esvazie de si próprio. Deixa Deus preencher, deixa Deus encher, deixa Deus transformar. Cultive um relacionamento com Deus fora do ministério aqui, ó. Sabe, a gente vir cá e sentir a presença de Deus, pegar a beira na bênção, eu gosto muito de usar esse termo. Um louvor foi bonito, o louvor foi maravilhoso hoje. E a gente sente aquela presença, mas lá de fora a gente quer viver de qualquer jeito.
Quer viver uma vida qualquer? Uma vida ao contrário da palavra? Dá pessoas que falam que a palavra precisa ser refeita. Meu Deus. Quando a gente lê a Bíblia, igreja, a gente vai achar um monte de erro. Vai. Um monte. Todos em nós. Todos os erros que a gente vai achar na Bíblia estão em nós. Então não tem que mudar a Bíblia. Tem que mudar de vida, a nossa vida. Nós temos que mudar para seguir um evangelho verdadeiro. Para sentir a presença de verdade. Para transbordar. Seja ousado, igreja. Seja ousado. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Às vezes a gente é limitado, né? A gente até tem fé. A gente até tem. A gente sabe que Deus faz, que Deus cura. A gente já presenciou milagres. A gente conhece uma porção de milagres. Só que às vezes a gente não tem atitude. Às vezes é simples. Você precisa orar pelo seu namorado, ou pela sua mãe, pelo seu pai. Ah, sua mãe está enferma. Vai lá e põe a mão nela e ora. Com fé. Eu sei que vocês têm fé. Vocês não têm atitude. Não é isso? Vocês têm fé. Às vezes a falta de atitude nos trava de ter um relacionamento profundo, igreja. Já pensou ter poder aí na sua mão para profetizar, para pôr a mão no enfermo e ele levantar e andar, um aleijado? Você tem esse poder na sua mão, sabia? Tem esse poder na sua mão. Igreja, é tempo da gente mergulhar num relacionamento com Deus de verdade. E para isso a gente precisa ter atitude. Ter atitude, falar assim, poxa, eu só oro 5 minutos, mas agora eu vou orar 10. E toma essa atitude, eu vou orar 10. Hoje eu oro 10. E ora. Amanhã eu vou orar 20. E ora. E ora. Toma atitude. É necessário a gente tomar atitude. Ai, ai. Perdão pelo sermão bravo. Às vezes a gente fala, né, o que Deus tem para falar para a igreja. Eu sei que vai ter efeito essa ministração. Eu sei que vai. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Sabe por quê? Porque quando a gente é filho, a gente é corrigido. Sabia? Deus corrige e ama todos o quanto Ele ama. Ele corrige, igreja. Ele corrige. Ele trata, Ele trabalha da forma dEle. Ele muda. Às vezes a gente passa o que nós não queremos passar, mas é uma transformação de caráter sendo transformada em nossas vidas e a gente precisa entender isso. A gente vai sair lá na frente melhor. Sabe, eu não sei o que cada um está passando, eu não sei. Mas eu sei que Deus pode reverter qualquer situação na sua vida. Eu sei que Deus pode reverter qualquer diagnóstico. Qualquer diagnóstico, igreja, Deus pode reverter em nome de Jesus, eu creio. Sabe por quê? Porque na palavra fala. E nós cremos na palavra de Deus. Essa palavra, ela não é brincadeira. Ela tem poder. Escolha servir ao Senhor. Você e sua casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Amém?